encontrar? Amém, povo de Deus? Diz assim, o título da mensagem é: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1 em diante. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Existe o tempo de chorar, o tempo de rir, tempo de praticar e o tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Uma pergunta. Aqui o escritor de Eclesiastes, ele fala, que existe um tempo determinado para todas as coisas nessa vida. E é necessário que nós venhamos nos encaixar nos planos perfeitos de Deus. Aqui o escritor de Eclesiastes, ele fala, olha, existe tempo para tudo, tempo de alegria, tempo de riso, tempo da má notícia, tempo da adversidade, o tempo muitas das vezes da dificuldade, o tempo de paz e até o tempo de guerra. Quando a gente fala de quesito família, quando a gente diz a respeito de família, muitas das vezes a gente vê situações assim passando e acontecendo. E nós precisamos, ali a cada dia mais, termos a sabedoria de Deus. O escritor de Eclesiastes, ele mostra aqui uma sabedoria, falando, que para cada propósito que a gente vê debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, existe um tempo determinado. E que o ser humano, ele vive várias fases na sua vida, na sua caminhada. O que a gente não pode é perder o quê? A fé. O que a gente não pode é perder o nosso alvo. O que a gente não pode é perder o quê? A nossa confiança em Deus. Porque até o maior problema ou até a maior adversidade que a gente passe e viva, um dia ela vai passar. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos encher o nosso coração de ansiedade. Porque a Bíblia diz, ela declara assim, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de quem? De vós. A Bíblia fala assim, não andeis inquietos por coisa alguma, ou seja, nenhuma preocupação pode deixar o seu coração se encher de inquietação. A gente não deve andar inquieto por nada nessa vida. A nossa confiança, a nossa fé e perseverança tem que estar o quê? No Senhor. Assim como você deve e precisa confiar em Deus. Pastor, mas o que eu estou passando, o que eu estou vivendo dentro da minha casa e família, é um tempo igual esse escritor de Eclesiastes falou. Talvez não é um tempo de sorrir, é um tempo de adversidade. Talvez é um tempo ali difícil com um familiar, com uma pessoa da minha casa, passando por uma luta, enfrentando algo. Então, é nesse tempo que você precisa mostrar a maior confiança e fé em Deus. É nesse tempo que você realmente tem que acreditar ali naquilo que Deus tem para a sua vida, nos propósitos que Ele tem para cumprir. E na fé você permanecer e saber que a oração, ela é ali a arma mais poderosa que um cristão pode e tem que usar diante da adversidade, diante da luta, diante do momento difícil. É você saber que ali, quando a gente estiver passando por qualquer situação,
Você vai poder contar com a ajuda de quem? Do Senhor. Deus sempre vai ter uma palavra para te direcionar. Por isso que nós precisamos andar, né, segundo a sabedoria das Escrituras. Buscarmos o conhecimento da palavra. Buscarmos ajuda em Deus. Tem pessoas, muitas das vezes elas olham situações que elas vivem com certos familiares dentro de casa. Talvez ali dentro da sua família tem um familiar que é um pouco mais tranquilo, familiar que é um pouco mais nervoso, um familiar que talvez tenha um temperamento um pouco mais difícil, ou talvez aquele familiar que é até tranquilo demais, em algumas situações ele não consegue resolver aquilo. Então, nesses momentos para lidar com todas as situações e diferenças dentro de uma casa, dentro de uma família, a gente tem que pedir da parte de Deus a sabedoria. A gente tem que pedir da parte de Deus o entendimento, a inteligência, para a gente edificar. Edificar Edificar a casa. Construí-la ela dentro dos ensinamentos de quem? De Deus. Construir dentro dos ensinamentos das Escrituras. Quem tem filhos vai precisar criá-los dentro do entendimento daquilo que o Senhor nos deixa nas Escrituras. Porque se você instrui hoje o menino, instrui a pessoa que Deus te deu ali como presente para você cuidar dentro da palavra, dentro das Escrituras, mesmo que ele cresça e ali sejam feitas investidas contra essa pessoa, quando ele já estiver na fase adulta, essa criança que hoje você cria ela, daqui a uns anos vai ser um adulto dentro da sociedade, ela vai se lembrar, ela vai se recordar de todos os ensinamentos da palavra de Deus, ela vai saber bem discernir o que é certo e o que é errado. Mesmo ali que o mal tente a desviar, ela retornará pelo caminho, que a Bíblia fala, né? Instrua o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará. Ele terá um entendimento, terá um respeito, um temor a Deus. Ele terá um entendimento que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que com a paternidade de Deus ele precisa prosseguir, ela precisa prosseguir. É muito importante. Então existem vários tempos dentro de uma casa, dentro de uma família, para você que é casado, vários tempos que o seu casamento vai viver. E nesses tempos, você precisa focar em Deus, focar na oração, buscar ter uma mente ali voltada para a vontade realmente de Deus, daquilo que Deus tem para a sua casa, daquilo que Deus tem para a sua família. Aqui fala, que existe o tempo de paz e o tempo de guerra. Muitas das vezes vai ter aquele tempo de paz, que a família está toda tranquila, todo mundo está bem, sorrindo, todo mundo com saúde, todo mundo feliz. É um momento ali maravilhoso. Mas no tempo de guerra, o tempo que a família, o tempo que o lar enfrenta guerras e batalhas, muitas das vezes levantam-se até armadilhas do mal. São guerras, combates espirituais. Essa palavra a pastora trouxe hoje o dia inteiro. Quantas famílias muitas das vezes vivem, combates e guerras espirituais, batalhas. E nesses tempos, a gente tem que prevalecer com a fé em Deus. A gente tem que prevalecer com a nossa confiança no Senhor. Não nos deixar intimidar por aquilo que o inimigo talvez tente lançar contra a sua vida, contra a sua casa. Saber que Deus que está cuidando da sua família, cuidando da sua casa. Talvez quantas pessoas talvez estão na casa de Deus, talvez a sua batalha ainda é maior ainda. Talvez as pessoas da sua casa não são convertidas. Talvez existam pessoas na sua família ainda que nem receberam Jesus na condição de Senhor e Salvador. Talvez existam pessoas na sua casa que nunca lhe proferiram nenhuma fé em Deus, ou até dizem desacreditar de Deus. Imagina. Então é nesse tempo que você tem que pedir para Deus sabedoria e falar: Deus, como lidar com essa situação? Como lidar com essa pessoa de um gênio mais forte, de um comportamento mais forte? Como lidar com essa pessoa que talvez eu falo, ela não entende?
Eu mostro para ela o caminho, mostro para ele a palavra, ele não compreende. Ou talvez aquela pessoa que está vazia, está atribulada. Como lidar com essa pessoa? Que muitas das vezes tudo que eu falo gera briga, tudo que eu falo gera contenda. Tudo que eu falo a pessoa fica magoada, fica triste. Como lidar com essa situação? Então, é pedir para Deus. Como que você vai ter o entendimento? Na conversa com Deus. Qual que é a nossa conversa com Deus? A oração. Como que Deus vai falar conosco? Qual decisão tomar? O que fazer? Que atitude termos? É dentro da palavra, das Escrituras. Por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer as Escrituras. Conhecer o Evangelho. O Evangelho que é o poder de quem? O poder de Deus. Buscarmos esse conhecimento. Nos aprimorarmos a conhecer a palavra de Deus. Buscarmos realmente o que? Sabedoria de Deus dentro da palavra. Pedir para Deus, na minha mente, que eu venha entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Olha para você ver, aqui ainda fala, olha, existe o tempo de perder, o tempo de guardar e o tempo de deitar fora. Existe o tempo de rasgar, o tempo de coser, o tempo de estar calado, o tempo de falar. Até como a gente vai falar, como a gente vai lidar com as situações. A gente tem que pedir a sabedoria dada por quem? Por Deus. Para a gente não falar algo depois não seja aquilo que a gente queria ter falado. Para a gente não ter uma atitude depois e falar assim, nossa, mas eu tive essa atitude, mas não era essa atitude que eu queria ter. Nossa, eu te feri, te falei isso, te magoei, mas não era isso que eu queria ter. Então existe um tempo determinado, tempo de falar, tempo de ficar calado, o tempo de se manter o quê? No Espírito, se manter na fé. Tem coisas que muitas das vezes você só vai ouvir e daquilo você vai só tirar um aprendizado. Você não vai retrucar, você não vai discutir, você não vai falar. Porque muitas das vezes quem se cala é mais sábio do que quem fala. Muitas das vezes quando a gente se cala diante de uma situação, talvez a gente demonstre mais sabedoria do que se a gente falasse, se a gente gritasse, se a gente brigasse. Até na correção mesmo, né? Quando o pai está corrigindo o filho. Talvez se você parar ali e ouvir mais o seu filho, melhor resultado vai ter a correção do que se você ficar lá gritando. Porque aí você vai entender, você vai compreender o que ele está passando, o que ele está vivendo. Aí com a sabedoria da palavra de Deus você vai entrar com o entendimento o quê? Certo. Da forma certa de agir. A gente tem que pedir para Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aí diz assim, olha, existe o tempo de amar, o tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então existe aquele tempo, né? Vai parecer que está tudo só amor, aquela tranquilidade, aquela paz, aquele momento bom, união, todo mundo na mesma unidade, todo mundo no mesmo propósito. Tempo bom, tempo proveitoso, tempo maravilhoso. Só que existe também um tempo o quê? Da guerra. Tempos dos aborrecimentos. E nós não podemos perder a fé e perder o foco. Nós não podemos perder o nosso alvo, que é Cristo. E o nosso objetivo também grande é ganhar a nossa família para quem? Para Jesus. Não deixar e não permitir que o mal engane a nossa casa. Não permitir que o mal engane o quê? A nossa família. Por isso que é importante a gente anunciar Jesus à nossa família. Muitas das vezes com as nossas atitudes, palavras, comportamentos, as pessoas verem, né, Jesus nos nossos atos, atitudes, comportamentos. É muito importante isso. Muito importante a gente pedir para Deus entendimento, discernimento em cada situação. Identificarmos as batalhas, as guerras espirituais. Talvez
são travadas contra a nossa vida e até contra a nossa própria casa, contra a nossa família. E muitas das vezes, as pessoas não observam, não veem. Todos os dias nós travamos guerras e batalhas no mundo espiritual. Tem vezes que guerras e batalhas espirituais mais simples, mas muitas das vezes guerras e batalhas espirituais mais dificultosas, mais adversas, mais problemáticas. Então, nesse tempo, o que a gente tem que fazer? Permanecer confiando em quem? Em Deus. Continuar sendo pessoas determinadas. Não nos deixar ser levados pelo desespero. Não nos deixar ser transtornados pela ansiedade. Que a Bíblia ainda fala, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Lançar sobre quem? Lançar sobre Jesus. Como eu lanço? Oração. Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua casa. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado do seu casamento. Deus tem cuidado dos seus filhos. Não importa onde eles estejam. Quem tem cuidado é quem? É Deus. Não importa se é na escola, no trabalho, na praça agora, na rua. Talvez aí numa faculdade, talvez trabalhando de noite, madrugada. Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado do seu lar. Você não entregou a sua família nas mãos de Deus? Você não entregou o seu casamento nas mãos de Deus? Deus tem cuidado. Você não entregou os seus filhos nas mãos de Deus? Deus tem cuidado. Nós temos que espalhar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus na nossa família. Mas Deus tem cuidado do nosso lar, Deus tem protegido, Deus tem guardado. Existem vários tempos, tempos de paz e tempos de guerra. Coisas que muitas das vezes todos os seres humanos, debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, passam e enfrentam diariamente. Isso aqui também vem um ensino, que a gente tem que bem aproveitar todas as fases da nossa vida. A pessoa que é solteira, ela tem que aproveitar a fase dela de solteira. A Bíblia fala que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, de como agradar. A gente aproveitar aquela fase, cuidar das coisas de Deus, agradar a Deus em tudo. Depois, quando a pessoa se casa, aí a pessoa vai fazer as coisas de Deus, sim, mas ela vai cuidar do seu cônjuge, Cada um vai cuidar do seu cônjuge. Marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido. Saber bem aproveitar a fase do casamento. Tem um tempo ali para o casal, tem um tempo para a família, para o casamento, para conversar, para dialogar, para se entender. Cada um vai cuidar do outro, um do outro, porque são ambos uma só uma só carne. Cada um vai cuidar um do outro, cada um vai zelar um pelo outro, cada um vai tentar compreender um ao outro, entrar em acordo um com o outro. Tem que pedir para Deus sabedoria. Quando a pessoa tem filhos, além dela cuidar do casamento, ela vai cuidar de quem? Dos filhos. Quando os filhos são pequenos, são bebês, requer muitos cuidados. Requer ali boa parte do tempo, tanto da mãe e do pai. Quando ele cresce mais um pouquinho, ainda requer muitos cuidados. Chegou na fase da adolescência, talvez é a fase que os filhos mais vão precisar, Aquela fase que está sendo introduzida na mente da criança, do adolescente, para ele crescer. Talvez é a fase ali que ele vai precisar mais ser ouvido, mais escutado, mais ajudado, mais aconselhado. Qual o melhor conselho para você dar? Os conselhos da palavra de quem? De Deus. Qual o melhor caminho para você instruir e ensinar? Caminho da palavra de quem? De Deus. Aí depois vem a fase da juventude. Os pais têm que saber bem aproveitar essa fase para ensinar, para instruir, para mostrar o caminho da palavra de Deus, para mostrar a verdade, para mostrar a realidade de como é a vida, para mostrar ali a realidade que todas as fases da vida elas podem ser bem aproveitadas
desde que a pessoa viva o plano de quem? De Deus. Aproveitados o que? Com sabedoria, com entendimento, com inteligência. E depois vai chegar outra fase que talvez seus filhos vão se tornar adultos, como a Bíblia mesmo fala. Os filhos são flechas na mão de quem? Na mão do valente. Um dia eles vão ser lançados e eles vão. Um dia os filhos vão, casam, formam família e fica lá o casal. Aí vocês precisam continuar a família. Precisam ali o que? Se dar bem, cuidar novamente aqui do casamento de vocês, cuidar da união de vocês, para ter paz, unidade, amor, compreensão, cuidando um do outro, para depois você viver aquela outra fase. A fase muitas das vezes de ser um avô, uma avó. Talvez aquela fase para as pessoas que, ali querem viver mais, ter a bênção de Deus, ser um bisavô, uma bisavó, tataravô, tataravó. As fases precisam ser o quê? Bem aproveitadas, mas bem aproveitadas segundo os planos de quem? De Deus. Com a sabedoria dada por quem? Por Deus. Dentro daquilo que ensina as Escrituras. Pautando a nossa vida dentro daquilo da palavra, valorizando mais os planos de Deus para a nossa vida do que os nossos próprios planos. Valorizando mais os sonhos de Deus para a nossa vida do que os nossos próprios sonhos. Valorizando mais a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, que é a nossa própria o quê? Vontade. Valorizando mais a razão que está dentro das Escrituras do que muitas das vezes o que? O coração, porque o coração muitas das vezes é enganoso. Muitas vezes o coração ele vai querer se mover através de sentimentos e acaba enganando a gente o quê? A gente mesmo. A gente tem que agir mais dentro da razão, do entendimento que a Escritura nos fala, aprender a combater contra os males que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso lar. Para que nas investidas do mal, o diabo não tenha o quê? Avanço. E na hora que vier a aresta, vier ali a armadilha do mal, vier a armadilha do inferno, aí você vai combater debaixo da oração. Você vai continuar o que? Perseverando. Você vai continuar acreditando no poder de quem? De Deus. Você vai acreditar no livramento de Deus. Você vai acreditar que no tempo determinado todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua o quê? Sua casa. Que no tempo determinado até o coração mais endurecido que vai se quebrando e vai voltar ao caminho de Deus. Até aquele coração indeciso vai se voltar à vontade de quem? De Deus. Esse é o nosso clamor. É isso que a gente tem clamado nas quartas-feiras. Para que a nossa família o que? Se decida pelo novo nascimento. Para que as pessoas da nossa casa venham receber Jesus na condição de Senhor e Salvador o que? Nas suas vidas. Isso é válido para qualquer pessoa da nossa casa. Até aquela pessoa que não diz nem acreditar em Deus. Você tem que crer que Deus pode tocar no coração dessa pessoa, tirar as vendas dos olhos dela e trazê-la para o caminho e a graça de Deus alcançar essa pessoa. Porque existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, aqui na terra. Tem um tempo determinado para todas as coisas. A gente precisa crer, confiar. Diz assim, continuando aí, olha, diz assim: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Talvez alguém se pergunte: que vantagem que eu tenho? Tanto trabalho que eu faço, o que eu estou ganhando com isso? Talvez alguém se pergunte, né? Aí diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles.
e sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Talvez alguns falam assim: nossa, eu tenho trabalhado demais por isso, por esse sonho, por esse projeto, por esse algo. Aproveite aquilo que Deus tem para você, porque nenhum trabalho que a gente faça, que a gente se dedique nessa terra, se compara com a vontade que Deus tem o quê? Para a nossa vida. Nada do que a gente faça, que a gente dedique nessa terra, se compara aos planos de quem? Aos planos de Deus. Tanto que ele faz uma comparação aqui, né? Que o trabalho no início foi dado por Deus, né? Depois que Adão e Eva ali erraram, Deus falou para Adão que deveria trabalhar e comer do fruto o quê? Do seu trabalho, o suor do seu rosto. Antes vinha tudo na mão. E depois Deus deu o trabalho ao homem. Então, só que se a gente trabalha por tudo nessa vida, para alcançar, para chegar, para conquistar algo, é melhor saber a vontade e os planos de Deus para a nossa vida, porque Deus é quem? É Deus do princípio e também Deus é o fim. Deus é o princípio das coisas, mas também Deus é o final de todas as coisas. E o bom é isso, que haja em nós sabedoria para nós iniciarmos com Deus e terminarmos tudo com quem? Com Deus. Porque se nós iniciarmos com Deus e terminarmos com Deus, obedecendo a palavra, fazendo o que a Bíblia ensina, tendo temor das coisas de Deus, quando a gente partir dessa terra, o que vai acontecer conosco? A gente vai adentrar a eternidade num real plano de salvação, para viver eternamente com quem? Com Deus, aquele que é o alfa, o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Então, mesmo que o homem ou a mulher se dedique aqui por toda a vida para tentar entender ou compreender, tem coisas, situações que elas só vão se resolver no tempo de quem? De Deus. Não adianta a gente ficar tentando quebrar a cabeça, tentar resolver. Vou tentar fazer isso, para me chegar nisso, para me realizar isso, para me alcançar isso. Sendo que aquilo vai acontecer no tempo determinado por quem? Por Deus. Porque Ele é o início e Ele é o fim de todas as coisas. Talvez a pessoa pense assim: nossa, pastor, mas tem tantos anos que eu oro pela minha família e eu não vi essa pessoa ainda vindo para a casa de Deus. Existe um tempo determinado que essa pessoa vai servir a Deus, que as arestas dos olhos serão tiradas, a venda do olho dessa pessoa vai ser o quê? Tirada e arrancada, e ela vai entender que o caminho é Jesus. Nossa, pastor, eu queria uma mudança na minha casa, na minha família, no meu lar. Eu oro há tanto tempo e não vejo essa mudança. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol, debaixo do céu. Há um tempo, você ainda vai provar dessa bênção, amém, povo de Deus? Nenhuma luta, nenhuma aflição, ela se compara com a glória que há de vir. Tudo que a gente passe nessa vida, seja qualquer tempo, o tempo mais difícil, um dia ele passa. Um dia o problema o quê? Se resolve. A situação se resolve. Pastor, mas não adianta questionar a Deus. Não adianta, nem precisa questionar a Deus, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós, seres humanos, é porque precisamos o quê? Nos encaixar no plano de quem? De Deus. Na vontade de Deus, que é o quê? Perfeito. Na vontade de Deus, que é o quê? Agradável. Talvez tenha um tempo que a pessoa vai passar o tempo de rir dentro de casa, um tempo de muita felicidade, muito contentamento, muita união, mas talvez um tempo de choro, tempo de pranto, tempo de luto. E a pessoa tem que continuar o quê? Perseverando,
A pessoa tem que continuar acreditando em Deus. A pessoa tem que continuar acreditando que Deus está no início e no fim de todas as coisas. Deus é desde o princípio, mas Deus também é no final. Que é Deus que está cuidando, que é Deus que está guardando, que é Deus que nos está ajudando. Quando você não puder contar com ninguém, você vai poder contar com Deus. Pastora, parece que todo mundo se afastou. A Bíblia não falou que existe o tempo de se afastar? Parece que todo mundo se afastou de mim. Então Deus vai estar contigo para te ajudar. Ore a Deus. Deus vai estar contigo para te direcionar. Ore a Deus. Parece que toda a minha família se afastou. Foi um para lá, um para cá, e todo mundo se afastou e eu não estou tendo com quem ali buscar ajuda. Então busca a ajuda de Deus, busca ajuda na oração. Ele é o seu melhor aconselhador, Ele é o seu melhor amigo. A palavra de Deus é a sua melhor amiga. É aquela que vai te ajudar, vai te socorrer, vai te dar uma luz, um entendimento do que fazer, de qual direção, como agir, como se comportar. Há um tempo determinado, por isso que você não precisa viver no desespero, não precisa ser tomado por ansiedade, não deixar a tristeza, a angústia entrar no coração e ficar ali na incerteza. Não, será que vai acontecer? Será que vai mudar? Não, existe um tempo determinado para todas as coisas. A nossa fé, ela vai mover tudo à nossa volta, ao nosso favor, porque a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, o firme fundamento das coisas que você não viu. Talvez você está vendo tudo ao contrário, mas quando você tem fé, você crê naquilo que a Bíblia diz. Então a fé é a certeza de se receber aquilo que se espera, o firme fundamento das coisas que não se viu, mas você crê que Deus tem total capacidade de fazer, de solucionar, de te ajudar. Aquilo que é impossível, talvez a você fazer, Deus ele pode fazer. Até as situações que são mais difíceis e complicadas, parece que não tem solução, não tem jeito, Deus ele pode resolver. Deus ele pode trazer a luz. Deus pode abrir o entendimento, clarear o entendimento, trazer à tona as coisas que não são como se elas já se fossem. Aquilo que era para dar tudo errado, começaram a dar o quê? Certo. Aquilo que era para ser um desastre, era para voltar, acabou, não tem mais jeito. Deus pode fazer com que aquilo se torne o quê? Um sucesso, que você tire de tudo aquilo que um grande aprendizado. Que você tire de toda a situação uma sabedoria, que você tire de toda a situação foi uma força. Depois você vai poder conseguir, você vai conseguir ajudar até outras pessoas à sua volta. Nem você vai entender como que você teve essa força, porque a força veio de quem? De Deus. Você não vai entender como que eu tive essa sabedoria, esse entendimento para fazer isso, para agir dessa forma, para ter esse comportamento. Você vai entender depois, veio de Deus. Como que eu consegui tirar um aprendizado dessa situação difícil, dessa má notícia? Como eu consegui tirar um aprendizado de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi? Aí você vai entender, nossa, esse aprendizado eu tirei de Deus, eu aprendi com Deus, Deus esteve comigo, Deus esteve me sustentando, Deus esteve me ajudando, Deus esteve sendo meu amigo, meu aconselhador, meu direcionador. Você vai tirar um aprendizado com tudo isso. Então existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então que a nossa vida, nosso coração seja pautado segundo as Escrituras, fazendo a vontade de Deus. Então não se desespere, vai chegar esse tempo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A gente precisa crer que essa promessa também vai se cumprir sobre a nossa casa e sobre a nossa família, que eles vão se decidir, que elas vão se decidir. Um dia o nosso familiar, aquela pessoa, até a pessoa mais difícil, um dia ela vai chegar e falar, não, quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Coloca o meu nome aí no batismo nas águas, pastora. Coloca o meu nome aí no batismo nas águas, pastor. Agora eu vou batizar, vou viver para Cristo, vou andar com Cristo. Você é uma pessoa de Deus de verdade. Tomei a decisão. Não vou deixar o mal mais me enganar. Agora eu vou servir a Deus de todo o coração, toda a verdade.
A salvação ela é individual. Cada um da nossa família tem que se decidir. Então, a gente precisa continuar o quê? Crendo e acreditando, confiando naquilo que a Escritura diz e ensina, que há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. E a palavra de Deus é a verdade. Se está escrito aqui na Bíblia, vai se cumprir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que a gente tenha sabedoria, entendimento e creia que é Deus que está cuidando de tudo. É Deus que está movendo o quê? Tudo. E até das piores situações e adversidades, Deus pode escrever para você uma nova história, fazer com que você ali o quê? Tire um grande aprendizado. Que depois você ainda tire um bom o quê? Testemunho daquilo que você passou, enfrentou, e que você continuou, você perseverou, você permaneceu, fazendo a vontade de quem? De Deus. Porque Ele precisa estar no início e também no fim de todas as coisas. Nada pode tirar a nossa fé, nada pode abalar a nossa vida, nada pode nos tirar do caminho nem da vontade de Deus. A gente não deixa o mal nos enganar, mas que a gente persevere, entenda que há um tempo determinado para todas as bênçãos, para a nossa casa, para a nossa família. E no tempo certo, todas as promessas vão se cumprir, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela palavra, pela sagrada